Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estar mais uma vez com você, meu caro telespectador, para meditar na palavra de Deus. E desta feita, o Memorial do Milagre. Eu sou o pastor Simoni Moraes, este é o programa Semeando Bênçãos, que já está no ar. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Nós falamos com você que falaremos sobre o memorial de um grande milagre. O povo de Deus, continuando a jornada no deserto, agora sob o comando de Josué, que Deus levantara no lugar de Moisés, tinha um obstáculo que era o Jordão. Obstáculo esse intransponível para um povo. Mas acontece que Deus ordenou que Josué fosse até o Jordão e quando o sacerdote pisasse nas águas, molhasse os pés, o Jordão se abriria. E precisou de fé para isso. E eles colocaram a arca na frente, levaram os sacerdotes e a hora dos pés dos que levavam a arca molharam no Jordão, o Jordão se abriu de um lado ao outro e Israel passou. Mas agora vemos que Deus quisera que ficasse para as gerações posteriores um memorial. Nós encontramos que no capítulo 4 de Juízes, também o versículo 4, chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dentre os filhos de Israel, um de cada tribo, e disse, passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, levante cada um uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso vos seja por sinal entre vós, quando os vossos filhos no futuro perguntarem, que significam estas pedras? Então direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca do Senhor e passando pelo Jordão, separaram as águas do Jordão e assim estas pedras serão para sempre um memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué tinha ordenado e levaram 12 pedras do meio do Jordão, como se dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas contigo ao alojamento e as depositaram ali. Meu caro telespectador, o nosso Deus é um Deus de propósito, é um Deus que tem planos, ele tem projetos. Imagina você que diante das dificuldades da comunicação de então, como as gerações posteriores ficariam sabendo de mais um grande milagre realizado entre o povo de Deus. Jordão abrir e conquistarem a cidade de Jericó, a entrada na terra de Canaã, precisava de ficar algo concreto, algo que passasse de geração em geração. E sobre o lugar em que estavam os pés dos sacerdotes que levavam a arca e pararam ao meio do Jordão, assim que passaram, dá uma sensação de que tudo estava feito. E agora era só festa, era possuir a terra, mas Josué era um homem que temia o Senhor e estava interessado em fazer a sua vontade. Chamou 12 homens, um de cada tribo de Israel, e disse, vocês voltam ali no Jordão. E no lugar em que estavam os sacerdotes em pé, daquele lugar vocês tiram as pedras, uma pedra para cada um de cada tribo, e traz para que vocês façam ou as deixam no alojamento ou no acampamento. E de repente, meus caros irmãos, eu fico impressionado com a obediência ao líder. Eles sem questionar, eles sem relutar, foram até o Jordão e procuraram exatamente o lugar em que estavam de pé os sacerdotes, e cada um pegavam pedras e já levavam e já colocavam no acampamento, de forma a satisfazer
não só o líder Josué, mas satisfazer a Deus, porque aquilo seria um sinal. E o que me chamou a atenção foi a pergunta, quando vossos filhos no futuro perguntarem dizendo, que significam estas pedras? Irmãos, que coisa linda é quando as pessoas são inquiridas daquilo que já passou, e sendo isto um marco de vitória. Nós pais, nós avós, os responsáveis, têm responsabilidade em responder às perguntas, porque as pessoas que estão chegando não conheceram o passado. E de repente não sabem o porquê das coisas, e eles têm que saber de nós. E acontece que as gerações posteriores iriam ver aquele montinho de pedra, 12 pedras, muito lindas, tiradas lá do Jordão, e perguntavam o que significa estas pedras. Para a geração atual, era apenas pedra do Jordão. Mas para a geração antiga, do tempo de Josué, aquilo representava mais do que pedras. Aquilo era um testemunho de que, sob a ordenança de Deus, sob a liderança de Moisés, quando os sacerdotes puseram o pé na água, as águas do Jordão abriram, e o povo de Israel passou a pés enxutos, e eles começaram as conquistas da terra de Canaã. Meu caro telespectador, vamos guardar em memória aquilo que Deus nos fez. E quando alguém te perguntar que pedras são estas, você também saberá responder, isto aqui é porque eu sirvo a um Deus que tem poder sobre a minha vida. Isto aqui, estas pedras estavam debaixo do pé dos sacerdotes quando sustentavam a arca e as águas abriram. Que Deus te abençoe e que você tenha memoriais de bênção na sua vida. E quero neste momento orar para que Deus continue abençoando a sua vida e que tenhais marcada as vitórias que Deus te tem dado. Pai Celestial, eu quero rogar a tua bênção sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada empresário, sobre cada um de nossos telespectadores que estão conosco invocando a tua presença, querendo também firmar promessas de ter em memória tudo aquilo que tu fazes em favor do seu povo, hoje e continuará fazendo sempre. Pai, rogamos uma solução para o nosso querido Brasil, pois tu conheces as necessidades e na tua mão está a resposta e a solução. Assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu caro telespectador, a Assembleia de Deus está sediada na Rua São Paulo, 1341, com 500 congregações ao redor de Belo Horizonte. Participem de um de nossos cultos, Deus sempre tem uma bênção para você. O programa Semeando Bênçãos fica por aqui, até a próxima edição, se Deus quiser.